O episódio de hoje de Um Pouco Mais de Azul é dedicado à razia. E então, o que é que fazem uma escritora e professora, um jornalista e um economista a propósito da razia? Pensam, como Rita Figueiras, sobre a razia que Trump está a fazer na comunicação, a partir da Casa Branca e na comunicação mundial. Ou como Fernando Alves, a razia de Gaza e também, já agora, algumas malas arrasadas nos aeroportos de Portugal. E eu dedicar-me-ei também a este processo de aceleração, a razia, o arrasar da política nacional e da política internacional. Se eu fizer uma razia com Z, vai tudo raso, com S. Nesse caso, por que é que não posso fazer uma razia com S? Os dicionários que consultei, o da Academia das Ciências de Lisboa, o Lelo Universal e o AICE da língua portuguesa, não prevêem o substantivo razia com S, nem o verbo rasar com Z. Mas em março de 2016, respondendo a alguém razoavelmente perdido na razoeira, o Ciberdúvidas da língua portuguesa admitia que se grafasse com S a palavra homófona de razia, com Z, dada a sua relação com o verbo rasar, que passa tangentes a tudo o que for preciso com S. Se falasse esta nossa língua medida a rasas, quero dizer antigos alqueires, o que não seria extravagância desmesurada, sendo a palavra afinal tão nutriente como os cereais, o tonitruante Trump usaria comedidamente a palavra limpar, como se referisse a Gaza. Já bastam os cartazes em que o seu desventurado admirador ameaça limpar Portugal. Limpeza também é, com Z, se traduzirmos os pensamentos destas cabeças que, quando espremem as meninges, não deixam pedra sobre pedra. Trump fala de Gaza, da deportação de imigrantes, de uma grotesca fixação de género, como um gaseado. Não há Colômbia que não ajoelhe diante da sua chantagem. Cada frase sua é uma razoeira, um rolo compressor, como lhe chamou David Pontes no editorial do Público esta semana, cujo título faz um voo rasante ao que lá vem. Começou o reino da crueldade. Na boca do tirano que faz boquinhas, não há quem não seja posto mais raso do que a lama. Do império da lei e da justiça, faz ele tábua rasa. Cada mãozinha sua em gesto afetado no palco mediático é uma soma de polegares virados para baixo. As suas ameaças de continuadas incontinências são razias que fazem estremecer o chão das notícias. Gaza limpa de palestinianos é a sua suja maneira de, retirados para debaixo do tapete os destroços de intermináveis bombardeamentos, arrasar um belo lugar com vista para a praia. O paraíso, como descreve Trump, é a continuação do inferno por guia de marcha passada a mais de 1 milhão de palestinianos para o Egito e para a Jordânia. Os fazedores de títulos de jornal deveriam estabelecer novos critérios para a utilização do verbo arrasar. De tanto recorrerem à fórmula, seja para garantir que Teresa Guilherme arrasa um novo produto lançado por Cristina Ferreira, ao qual chama sprayzinho da treta, seja para sustentar que a FESAP arrasa Montenegro por este alvitrar que Costa Neves iria pagar para trabalhar, a opção pelo verbo é claramente desmesurada. O ladrão leva tudo raso, gritava há 100 anos o padre jesuíno no romance Andam faunos pelos bosques. Nos dias que correm, há outra capacidade de organizar razias. Num jornal de há poucos dias, é garantido em tituleira que Miguel Arruda, especialista em razia de bagagens alheias, arrasa a direção do Chega. Queriam ser eles a expulsar-me. Como me antecipei, estão doidos, garantiu o mágico dos tapetes voadores de aeroporto. Sem razoeira bastante para limpar Portugal, o cavalheiro foi limpando o que pôde. Limpemos na medida do possível as palavras que vão ganhando a sujidade do tempo.
nem que tenhamos de convocar o limpa-palavras de Álvaro Magalhães. Como lembra o poema, quase todas as palavras precisam de ser limpas e acariciadas. A palavra céu, a palavra nuvem, a palavra mar. Algumas têm mesmo de ser lavadas. É preciso raspar-lhes a sujidade dos dias e do mau uso. Escolhemos razia, arrasar, rasante, como seja, porque talvez seja uma palavra que representa bem o sentido da aceleração do tempo que estamos a viver neste princípio do ano 2025. Já não é de agora, houve guerras, houve grandes elogios às virtudes guerreiras, houve tentativas de genocídio, a guerra de Gaza prolonga-se há 1 ano e meio, a guerra da Ucrânia prolonga-se há 3 anos. Portanto, estes conflitos aceleram o tempo, mas nunca como hoje houve, a partir da reeleição de Trump para o seu segundo mandato, uma configuração da razia como uma forma de política. Os especialistas militares chamavam a isto, na ocupação do Iraque há cerca de 20 anos atrás, a tática do choque e pavor. Choque e pavor. Razia, portanto, que agora se aplica não só ao terreno guerreiro, mas também a uma extensão sobre a forma de fazer política. A política esvazia-se com a tática de arrasar. E veja tantos exemplos disso. Trump a enunciar que Gaza pode ser um paraíso para residências ou para instalações hoteleiras, plantado à beira-mar do Mediterrâneo, desde que, evidentemente, a população seja expulsa, que seja arrasada naquele contexto. E quando olhamos para estas expressões, percebemos que não são só enunciados tremendistas. É qualquer coisa que pode mesmo passar pela cabeça daquelas pessoas. Certamente de uma parte da extrema-direita que está instalada no governo Netanyahu, se não do próprio Netanyahu, enfim, nada surpreenderia, e que agora é suportado pelo embaixador norte-americano em Tel Aviv e também, naturalmente, pelo governo e por Trump, ele próprio, que faz deste enunciado arrasar a sua expressão de política para a Palestina. Poder-se-ia dizer o mesmo sobre Elon Musk acerca das eleições na Alemanha, arrasar a Europa e impor nos vários países centrais da Europa, se não mesmo um dia em todos eles, este ascenso de uma extrema-direita governante que já vai dando alguns sinais de sucesso em alguns países. A Itália foi o primeiro, a Polónia, a Hungria, enfim, a Áustria agora e outros seguirão. Portanto, razia. O mesmo se poderá dizer da presença de Mark Rutte, o secretário-geral da NATO, em Lisboa. É a sua primeira visita, ele já andou por aqui quando era primeiro-ministro liberal da Holanda, foi notícia quando o Partido Liberal, o seu partido, perdendo as eleições, passou a apoiar a formação de um governo de extrema-direita na Holanda, e Mark Rutte saiu dessa aventura para ser secretário-geral da NATO. E é um dos protagonistas da proposta de Trump. Tem que aumentar a despesa militar, tem que haver mais gastos militares. E veio fazer uma conferência de imprensa a Lisboa, ao lado de Luís Montenegro, a quem tratou, aliás, como um menino de escola, como um fedelho, para lhe dizer que as promessas de passar a 2% do PIB nos gastos da defesa são insignificantes, tem que haver mais. Passou-lhe um raspanete em público e assim procede, porque aquele homem é a voz da razia que Donald Trump quer impor. Não importa para quê, são minas terrestres, são bombas atómicas, o que é que interessa? Tem que ser compras aos produtores de armamento e tem que, com isso, alterar a percepção da população sobre a necessidade da guerra, sobre a importância da guerra. Há uns anos atrás dir-se-ia mesmo, enfim, na antiguidade, dir-se-ia mesmo sobre a beleza da guerra. A beleza da guerra é esta política rasante que nos atinge. E veja o significado da comemoração, da evocação dos 80 anos da libertação do campo de extermínio de Auschwitz. Foi no princípio de 1945, depois foram outros campos libertados e campos de prisioneiros. A guerra acabou na primavera na Europa e depois no verão
na Ásia, e esses momentos foram momentos trágicos de confirmação da grande tragédia que foi a perseguição, o extermínio e o genocídio da população judaica e de outras populações, ciganos e de outras populações, ou dos opositores políticos ao regime nazi. Mas esta evocação, que tem um sentido tão profundo de resgatar a história da humanidade contra o terror, passou como uma espécie de memória distante, como uma evocação ténue, porque precisamente é empurrada para esse passado para que não seja reconhecido como Auschwitz está tão presente nos dias de hoje. Veja aquela multidão dos sobreviventes de Gaza que voltam às suas terras no norte do seu território, no norte de Gaza. E olhamos para a destruição total de todas as infraestruturas, das casas, sabemos dos hospitais, sabemos das escolas. Esta tragédia é o Auschwitz dos nossos dias e sobre ele, sobre o túmulo dessas futuras vítimas, dança Donald Trump e dançam Netanyahu. A distanciação total em relação ao passado, a desarticulação do sentido da presença desse passado trágico é necessário para estes operadores do extermínio para poderem apresentar o seu projeto destruidor como um futuro. Isto é, mais uma vez, arrasar. Agora, chamo-vos a atenção para que arrasar, esta precipitação e esta aceleração do arrasar, contamina toda a política mundial, contamina as formas de comunicação. Tudo tem que ser efêmero, tudo tem que ser dramático, tudo tem que ser imediato, tudo tem que ser mortífero. Não pode haver sobreviventes na forma de organizar a política que a trumpização do mundo vem impulsionando. E por isso choque e pavor. Por isso se concentra em tão pouco tempo, em 3 semanas, 2 semanas, na verdade, depois da tomada de posse, se concentra toda a operação de justificação e de demonstração. Trump tem que demonstrar, tem que entusiasmar, tem que mobilizar, tem que desviar a atenção, tem que concentrar o pavor das pessoas na sua obediência cega a esta nova ordem. E, em alguma medida, a política de arrasar vai sendo repercutida ou vai sendo reproduzida por vários outros, por políticas nacionais. Bom, falei-vos da presença de Mark Rutte e da sua arrogantíssima exigência a Portugal sobre os gastos que é preciso fazer. Mas vejam que o mesmo se passa na política nacional. A mudança do discurso para criar o pretexto da ocultação tornou-se a forma de precipitar acontecimentos sucessivos para iludir ou para enterrar qualquer problema que surja sob um manto de ameaças ou de ataques. Gandra de Almeida. Gandra de Almeida era o CEO, uma expressão fantástica que o Partido Socialista inventou, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. E veio-se a saber que era também cirurgião tarefeiro, ao mesmo tempo tinha uma responsabilidade de gestão do INEM do Norte, era cirurgião tarefeiro em Gaia ou em Portimão e não se sabe ainda se em alguns outros hospitais. Percorria o país, acumulando dessa forma, para além do seu ordenado de dirigente de um serviço em exclusividade, acumulava ainda 100 mil euros por ano num esquema fraudulento. Não declarado e, aliás, contraditório com as suas próprias obrigações estatutárias. E Gandra de Almeida foi escolhido. É absolutamente impossível conceber que uma pessoa com este perfil não pudesse ser conhecido na sua vida profissional essencial por todos os responsáveis da saúde cujos serviços ele utilizava para acumular esta fortuna. A ministra a argumentar que não sabia é infantil. É claro que só podia saber. E só se podia saber no Ministério. Mas repare, o acontecimento é superado rapidamente por uma demissão, que não teria ocorrido se o escândalo não tivesse vindo a ser revelado, e imediatamente se sucedem outros acontecimentos para sepultar este conhecimento. Portanto, a razia é uma técnica da precipitação de acontecimentos sucessivos e até da aceleração do tempo.
E uma última nota ainda, antes de vos falar do segundo tema deste tabu, que é a segurança social, uma nota ainda sobre outra precipitação do tempo, de que tenho falado aqui várias vezes no podcast, que é as eleições presidenciais. Já me diverti o suficiente com esta arrogância, com esta displicência com que os candidatos se vão anunciando a si próprios em sucessivas vagas de reflexão. Estou a refletir se vou refletir, estou a refletir, mas concluirei a reflexão daqui a 3 meses, isto vai mais depressa, eu tenho refletido muito e, portanto, a minha alma positiva está a ponderar sobre a alma negativa e, portanto, talvez na próxima semana venha a refletir conclusivamente. Enfim, uma lamechice de sequências de narcisismo autoproclamatório por parte de sucessivos candidatos. E agora chegamos ao fim. E agora chegamos ao momento em que se apresentam. No final da próxima semana será confirmada a candidatura de António Vitorino pelo Partido Socialista, em votação da direção do Partido Socialista, respondendo à apresentação desse candidato em algum momento, porque ele revelará quem finalmente refletiu, e precipitado por isto também, entretanto, se não mesmo antes, quem sabe se no próximo domingo, Marques Mendes confirmará que, refletindo sobre a reflexão, chegou à conclusão que ponderadamente será candidato à presidência da República. Facto, aliás, que toda a gente em Portugal tinha como segredo de polichinelo, desde há 10 anos a esta parte, sobre a futura carreira do comentador dominical. Portanto, teremos uma precipitação. E olhando para ela, comentarei mais em detalhe quando estes candidatos se apresentarem e disserem ao que vem, porque até agora só falaram de si próprios, digamos, espelho meu, há alguém mais belo do que eu. Mas quando disserem ao que vem, lá será momento para algum comentário. Mas há um que se impõe agora. Será que algum destes candidatos, António Vitorino ou Marques Mendes, chega à segunda volta? Será que algum deles tem capacidade, um na direita, outro no espaço do Partido Socialista, de polarizar uma votação suficiente, de criar algum entusiasmo, de passar da banalidade da sua apresentação para mostrar que representam alguma coisa? Eu tendo a pensar que não. Nenhum destes candidatos tem a força para chegar à segunda volta. Nem Marques Mendes polariza à direita, não é um Cavaco Silva, não é um Marcelo Rebelo de Sousa, nem António Vitorino polariza o espaço do Partido Socialista, do centro, centro-esquerda, ou o que seja, não é um Jorge Sampaio. Nenhum deles é um candidato para o qual se olhe como uma representação forte de um espaço político, como uma ideia para o país, como alguém que nós vemos na presidência da República. Nenhum deles pode ser visto ou é visível hoje como uma figura presidenciável. São candidatos. Precisam de ser candidatos e isso é respeitável. Chegam à segunda volta, eu arrisco-me a dizer que não. O último tópico de que vos queria falar é sobre outra razia, mas esta bastante mais silenciosa, e cujo pretexto pode ser enunciado a partir de um relatório do Tribunal de Contas, publicado há poucos dias, sobre a sustentabilidade da segurança social. Imediatamente depois, aliás, o Governo moveu-se e nomeou uma comissão em que inclui não só liberais e social-democratas, enfim, gente do corpo da direita, mas que é presidido por Jorge Bravo, que é um professor universitário cuja carreira é totalmente dedicada, ao longo da sua vida, à promoção dos fundos de pensões privados. Como consultor, como protagonista de conferências, de escritos, de intervenção, como entrevistado sucessivo, Jorge Bravo dedicou a sua missão a criar uma segurança social privada e, portanto, a deslocar os descontos de quem trabalha para o setor financeiro privado e para fazer disso uma grande operação. Está dado um passo nesse sentido. Isso é uma forma de arrasar a tradição da procura de instrumentos de coerência social que o sistema de pensões garante em Portugal. Igualdade de direitos e deveres, responsabilidade, transparência de contas, compromisso com o futuro, isso é a essência do sistema da segurança social pública. A segurança social privada é outra coisa. É descontar dinheiro para fundos que aplicam em
operações financeiras várias e que disso podem obter algum resultado. Noutros casos, não havendo regulação suficiente ou havendo aventura financeira, conduziu à falência de fundos, arrastando os seus contribuintes também para a miséria. Foi o que aconteceu no Chile, que foi o país que mais longe levou esta privatização da segurança social, mas aconteceu também noutros países. Pois este processo vai dando passos de há muitos anos, esta parte, na verdade. Mesmo António Costa nomeou uma comissão para a sustentabilidade da segurança social, cujo relatório, entre outras coisas, sugere que nas empresas os descontos sejam feitos para fundos de pensões profissionais da empresa. E, portanto, esta repartição do sistema de segurança social em múltiplas fontes é uma das formas de fazer pequenas ou grandes transferências para os fundos privados e, a partir daí, ir desarticulando a coerência de um sistema que responde de todos e por todas as pessoas na segurança social. Agora, o relatório do Tribunal de Contas tem alguns detalhes que merecem alguma análise, sobretudo porque a sua conclusão é falsa. A conclusão que serve este projeto de privatização de uma parte, enfim, ou que seja, dos descontos para a segurança social, portanto, de alimentar o setor privado, essa conclusão é que o sistema da segurança social está a entrar em déficit. Esta conclusão é mentira. É mentira. Há dois grandes pilares na estrutura pública das pensões. A segurança social, para todos os trabalhadores, e, durante muito tempo, de 1929 até, com regras iguais, de 1929 até 2005, a Caixa Geral de Aposentações. A Caixa Geral de Aposentações era exclusivamente constituída pelas contribuições dos trabalhadores do Estado, que lhes pagava também. E durante todos estes 75 anos, ela manteve grandes excedentes. Só que esses excedentes não foram acumulados na própria Caixa para garantir o seu futuro. Foram capturados pelos governos, e estamos a falar de governos da ditadura, da democracia, da direita, do Partido Socialista, enfim, todos eles usaram esta prática de capturar os excedentes da Caixa Geral de Aposentações. E, portanto, hoje em dia, a Caixa Geral de Aposentações tem muitas pessoas aposentadas a quem paga as pensões e tem receitas menores que só a partir de porque não acumulou esse benefício ao longo dos anos, e as receitas são o que agora já é obrigado o Estado a pagar sobre cada um dos seus trabalhadores. Mas perdeu essa capacidade de entesouramento e de aplicações financeiras prudentes que lhe dessem a grande garantia, que é o que acontece na Segurança Social. A Segurança Social tem muito mais pessoas reformadas, porque a esperança média de vida aumentou, mas são menos de 2 milhões. E há mais de 5 milhões de pessoas a trabalhar. Portanto, haverá cada vez mais pessoas que vivem mais anos a receber pensões porque vivem mais tempo. Excelente notícia. E, portanto, a sua proporção em relação aos que trabalham e descontam vai sendo alterada. Para resolver esse problema, a Segurança Social foi acumulando os seus excedentes. Ela tem grandes excedentes. E, neste momento, o Fundo da Segurança Social com esses excedentes são, em 2024, são 36 mil milhões de euros. O que garante 22 meses de pagamento integral de todo o sistema de pensões, se não houvesse descontos, mas há descontos, e, portanto, garante por muitos anos essa proteção. Garantiria mais se tivessem sido cobradas todas as dívidas à Segurança Social. Por exemplo, as empresas devem 5 mil milhões. O universo das empresas, umas sim, outras não, claro. Devem 5 mil milhões à Segurança Social. Porquê? Porque os trabalhadores descontaram e essas empresas não pagaram. E, portanto, não cobrando as dívidas, mesmo não cobrando as dívidas, há uma grande folga na Segurança Social. Porque todos os seus excedentes foram aplicados em aplicações financeiras para garantir esse futuro. Isso não aconteceu na Caixa Geral de Aposentações. E, portanto, somando esta prática prudente com a forma imprudente como foi gerida a Caixa Geral de Aposentações por vários governos, o Tribunal de Contas conclui que, então, há um risco para o futuro. É claro que não haveria risco nenhum se a Caixa Geral de Aposentações se comportasse como a Segurança Social. A Segurança Social está garantida,
está garantida por muitos anos e a Caixa Geral de Aposentações é obrigada, ou os governos são obrigados, a compensá-la por aquilo que retiraram. E, portanto, não há déficit. O déficit é uma mentira política para tentar pressionar a opinião pública e, em particular, os trabalhadores atuais que daqui a algum tempo estarão na aposentação, a aceitarem regras novas que não foram as garantidas para os seus pais ou para os seus avós e que reduzem a garantia que têm para o resto da sua vida. E, portanto, a Segurança Social, esta razia nas opiniões, esta forma de arrasar as tradições, as obrigações do Estado perante todas as pessoas que se reformam, no setor privado ou no setor público, porque são a Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações, é uma das táticas de razia que vai sendo aplicada. É, portanto, um bom momento para olhar para os números, para denunciar a mentira, para proteger as pessoas que estão reformadas agora ou as que vão se reformar nos próximos anos ou nas próximas décadas, para saber que a coerência do país depende de uma garantia que é pública e, portanto, que é democrática, porque tem que abranger toda a gente. Estamos na segunda semana do segundo mandato de Donald Trump e a razia tem sido já bastante evidente, em variadíssimas áreas de atuação que temos visto, nomeadamente as questões relacionadas com os imigrantes ilegais, mas a minha intenção não é falar acerca dessas razias, que são fundamentais, importantíssimas, para percebermos o que é que poderá vir a acontecer ao mundo nos próximos tempos com o regresso de Donald Trump à Casa Branca, mas a razia que vou falar é uma que tem movimentos diretos e indiretos relacionadas com a sua atitude face à comunicação, quer seja aos médias tradicionais, quer seja as plataformas sociais, uma questão que considero fundamental porque a qualidade da informação e a possibilidade de os americanos e todos nós termos acesso a uma informação que tem por base os factos, a verificação e uma atitude de equidistante face ao tratamento dos temas, que me parece fundamental para a qualidade de qualquer democracia, está cada vez mais comprometido no contexto norte-americano e vou falar acerca de algumas questões que me parecem fundamentais nesta razia aparentemente um pouco mais invisível, que se esconde atrás muitas vezes do que se fala acerca dos grandes bilionários da área da Big Tech, que estão muito próximos agora de Donald Trump, mas perceber como isto está, digamos, a enquadrar, a dar uma moldura de enquadramento ao debate público, à possibilidade de ter confiança aonde se pode informar acerca do que está a acontecer no país. Por um lado, regressando um pouco ao primeiro mandato de Donald Trump, em que de facto começou a fase em que, associando a uma crise económica que o jornalismo já atravessava, enfim, uma crise económica que vinha muito de trás, mas que se acentuou associando a essa crise económica algo para o qual o Donald Trump contribuiu muito, que foi a crise cívica do jornalismo, que foi sempre associando ao jornalismo uma desconfiança, a ideia que eles é que eram os produtores de notícias falsas, a ideia que não se podia acreditar porque havia sempre uma intenção de manipulação, uma intenção maquiavélica, um conluio com algumas elites que fazia com que a informação publicada, nomeadamente acerca de Donald Trump, fosse sempre uma informação negativa, crítica, que pretendia abalar a confiança que os americanos tinham em Donald Trump. Obviamente que esse discurso de Donald Trump tinha como objetivo ainda mais desacreditar o sistema mediático, que já estava num processo de confiança menor junto dos americanos, mas que ele deu um impulso enorme. E nessa altura houve um grande debate nos meios académicos e também entre os jornalistas a discutir acerca da forma como estavam a fazer a cobertura de Donald Trump. Porque Donald Trump, desde cedo, desde sempre, mas principalmente quando se assumiu a sua candidatura nas primárias republicanas para a eleição presidencial de 2016, Donald Trump foi logo uma figura âncora
para, nomeadamente, os canais de televisão de notícias, porque num processo em que cada vez mais as pessoas se desinteressam pela política e que se desinteressam pelas notícias, Donald Trump era uma lufada de ar fresco, no sentido que trazia uma nova forma de abordar as questões políticas, tinha uma capacidade enorme de entreter, e o entretenimento é uma âncora fundamental naquilo que puxa as pessoas para consumir informação também, e portanto ele correspondia também a uma tendência do infotainment que muito se fala e que o Donald Trump personificava na perfeição. Inclusive, com o avançar das primárias, é conhecida um desabafo, diria assim, de um dos administradores da CBS, de uma das maiores canais de televisão norte-americano, em que referiu que Donald Trump podia ser mau para a democracia americana, mas era certamente muito bom para a CBS, porque de facto ele era um enorme produtor de audiências, de captar a atenção para os canais, porque de facto ele era um chamariz na capacidade que ele tinha de mobilizar as pessoas para si próprio e, portanto, decorrentemente disso, para os próprios canais de informação. E gerou-se assim um grande debate em torno de Donald Trump, que ao longo do seu primeiro mandato, ele tornou-se, digamos que, um modelo de negócio dos próprios canais de informação, que começaram, digamos que Donald Trump a fazer a agenda consecutiva, continuamente, sempre a produzir, na altura, tweets, a produzir em série, sempre disponível para fazer declarações na televisão, todas elas muito bombásticas, e a indignação tornou-se aqui um elemento-chave na sua capacidade de mobilizar a atenção jornalística e a atenção também das audiências. E aos poucos ele contribuiu para um processo que também já estava em curso nos média norte-americanos, que foi a sua polarização. A polarização mediática, obviamente, não dissociada da polarização política e da polarização social, já também evidente na sociedade norte-americana. Mas ajudou a organizar em dois grandes polos, digamos assim, o sistema mediático norte-americano. De um lado, a Fox News, a liderar todo um conjunto de meios, televisão, mas também rádio, sites, na altura desse primeiro mandato, portanto, muito próximos de Donald Trump, com a sua agenda primeiro associada ao que na altura se designava, antes de 2016, o Tea Party, e que depois foi ganhando esta nova roupagem de uma tendência maga dentro do próprio Partido Republicano, mais radical à direita, a impor uma agenda mesmo ao próprio Partido Republicano, na sua versão mais conservadora e também mais institucional. E no outro lado, no outro polo, a liderar a MSNBC, um canal de televisão com uma agenda mais liberal no sentido norte-americano, e que puxou também a CNN para esse lado. A CNN, que tinha tradicionalmente posicionado-se mais ao centro, mas num contexto de polarização foi sendo puxada também mais para a esquerda, com uma agenda também, sempre todos muito centrados no Donald Trump, muito crítica da sua própria atuação. Fazendo uma história muito longa, muito curta, depois, como sabemos, quando Donald Trump perdeu as eleições em 2020 e todo o que decorreu depois do ataque ao Capitólio, quando iriam ser validadas essas mesmas eleições que davam a vitória a Joe Biden, houve um processo, digamos que, de desplataformização de Donald Trump, na medida em que ele foi sendo retirado do Twitter, foi retirado do Facebook, foi retirado de outras plataformas, do YouTube e de outras plataformas no qual também estava presente. E nessa altura, a ideia que de facto Donald Trump estava no seu ocaso e que tinha sido uma excepcionalidade não só na democracia americana, mas também nas democracias ocidentais. Como sabemos, há 2 semanas, enfim, no início de novembro, quando houve as eleições, tudo nos demonstrou o contrário. E este regresso de Donald Trump, todo este processo de polarização que já tinha falado, toda esta atitude, ou os completamente contra Donald Trump ou completamente a favor de Donald Trump, ainda ganhou novas roupagens neste seu regresso à Casa Branca. Por um lado, vemos uma atitude muito consciente de parte da administração Trump
em organizar efetivamente a relação com os média entre os que estão alinhados e os que não estão alinhados. E os que não estão alinhados, o que também vemos é que muitos deles fizeram uma chamada adaptação por antecipação, ou seja, perceberam que o contexto pedia que tivessem uma atitude pelo menos menos hostil e mais simpatizante, menos de confronto em relação a Donald Trump, e temos os casos muito conhecidos do que aconteceu no Washington Post, no LA Times também, mas outros meios também fizeram isso. Há agora um processo de reconfiguração inclusive da CNN, um grande debate interno acerca de alguns jornalistas que foram retirados de programas de prime time para outros horários mais discretos, jornalistas esses que se sabia que no primeiro mandato de Donald Trump tiveram uma relação bastante confrontacional com ele, e portanto esses jornalistas também estão assim a desaparecer do ar, e outros canais também com algumas destas estratégias, mas há também o lado do que a administração Trump tem feito, como iniciar um conjunto de processos contra determinados meios de comunicação, e os processos envolvem um volume financeiro extremamente elevado, e estamos a falar de uma indústria cuja crise económica ela é grande, e portanto qualquer litigioso é extremamente difícil de comportar para essas mesmas empresas, e portanto há vários processos a decorrer avançados pela equipa de Donald Trump contra vários meios de comunicação social, e portanto isso é extremamente difícil de lidar. Há também outro tipo de processos que a agência que faz a regulação dos média que também já está a iniciar, que é uma outra forma de pressão em relação aos meios não alinhados, para tentar, obviamente, pelo menos diminuir uma postura mais crítica que possam ter em relação à governação de Donald Trump, que para além de se esvaziarem economicamente esses meios, as suas possibilidades de trabalhar também, obviamente, que ficam mais diminuídas. E por outro lado também, nos finais do mandato de Joe Biden, estava a ser legislado o chamado Press Act, que visava defender os jornalistas, nomeadamente na possibilidade de salvaguardarem as suas fontes, e que determinada investigação que os jornalistas pudessem desenvolver não pudessem ser depois, digamos que, serem ativados processos judiciais contra eles sob a alçada da regulação para a espionagem, digamos assim. Portanto, um conjunto de regulação, várias leis que ajudavam a proteger o trabalho jornalístico e que, entretanto, já não vai avançar a esse processo, o que também, digamos que em termos de contexto da atuação do trabalho jornalístico, compromete as suas possibilidades de sentirem um certo conforto no exercício do seu trabalho. Portanto, digamos que do ponto de vista dos média tradicionais, entre aqueles que se foram adaptando, adequando ao contexto atual e outros que estão a sentir a pressão em cima do ponto de vista dos processos judiciais, para além de todo aquilo que discursivamente Donald Trump e outros se associados dizem dos média tradicionais, vai, digamos que, exercendo um efeito de erosão de confiança, de conforto também nos próprios profissionais no exercício da sua profissão. E temos agora este lado mais recente em relação às plataformas sociais. Como sabemos, houve uma aproximação muito evidente e já muito falada do X, de Elon Musk, também de Zuckerberg, quando comunicou que a Meta iria deixar de ter as políticas relacionadas com o fact-checking. Enfim, por muitos problemas que tivesse, alguns teria com certeza, e foram identificados, em vez do investimento ter sido melhorar essas estratégias de fact-checking, foi abandoná-las em nome, adotando uma outra estratégia que já tinha sido seguida, pelo menos enunciada por Elon Musk para o X, que são as Community Notes, ou seja, na comunidade, os membros que se inscrevem, querem fazer parte e que eles sim fazem essa verificação. Agora, o que os vários estudos já têm sido feitos sobre essas comunidades é que aquilo que identificam como sendo uma distorção não decorre da veracidade dos factos, mas decorre da percepção, digamos que,
política ideológica de quem está a fazer essa avaliação, em que considera que faz sentido que determinada informação passe ou que não considera que determinada informação passe, porque se não se revê naquele conteúdo, já parte do pressuposto que aquele conteúdo é enviesado. Portanto, são outro tipo de critérios que estão aqui também do ponto de vista cultural a validar aquilo que deve ou não entrar no fluxo de comunicação que circula no espaço digital. Portanto, aqui também mais digamos que um incentivo a que a desinformação possa ainda circular de forma mais livre, e a circulação ela é mais apelativa, a desinformação ela é mais apelativa porque ela é construída de molde a corresponder na perfeição àquilo que os algoritmos também valorizam. Conteúdos de viralidade, conteúdos de elevada emoção, também extremamente negativos, portanto que incentivam a viralidade, a velocidade da informação e o engagement, o envolvimento ou engajamento, que em português não é bonito, mas esta capacidade de mobilizar as pessoas para uma resposta, porque a indignação gera resposta e, portanto, entre a viralidade, a velocidade e o engagement vai ao encontro precisamente daquilo que os algoritmos privilegiam, e isto assenta que nem uma luva à forma como a desinformação também é construída. E, portanto, esta aproximação destas grandes empresas à estratégia de comunicação de Donald Trump, que é uma estratégia de propaganda, enfim, para utilizar o seu termo mais tradicional, em que há aqui claramente uma intencionalidade comunicativa de construir informação com um enquadramento sempre em benefício de Donald Trump e das suas intenções, que, como já se viu, tem muito pouca facilidade em lidar com perspectivas diferentes da sua, enfim, aquilo que nós sempre assumimos fazia parte do espaço democrático, poder existir diferentes visões sobre os assuntos, em termos de interpretação, ainda que houvesse uma base comum da qual todos partiam, mas depois as interpretações é que podiam ser distintas, face a um conjunto de factos partilhados por todos, que era isso que também estava na base da construção de uma comunidade, está a ser cada vez mais dilapidado e toda esta estratégia comunicativa incentiva isso mesmo. Outra questão que me parece também relevante aqui falar, acerca desta aproximação das plataformas sociais à estratégia de Donald Trump, é porque, de facto, para além dos outros todos os negócios que estas empresas têm, também havia, da parte da administração anterior, da administração Biden, uma estratégia de avançar com um conjunto de processos contra a concentração da propriedade, portanto ao abrigo de um conjunto de leis antitrust, que era não só no caso da Meta e no caso da Google, o facto de haver um duopólio em termos da publicidade no espaço digital, e já estavam muito avançados esses processos que iriam eventualmente terminar no tribunal, e também as outras empresas, como a Amazon, também tinham um conjunto de processos relacionados com questões de concentração de propriedade. E, enfim, parece que tudo isso deixou de avançar em prol de um entendimento com benefícios para ambas as partes. Para essas duas partes, para a administração Trump e para estas grandes empresas, porque a democracia como um todo, claro, perde a partir do momento em que fica cada vez mais fragilizada a imprensa no seu sentido instituição cultural, quando ela opera num contexto de enorme adversidade e em que uma informação enxuta, rigorosa, não comprometida com uma parte ou outra, parece muito menos apelativa do que a construção de discursos mais emocionais, apelativos e que são mais envolventes numa população que está em polvorosa. Portanto, parece-me que há aqui claramente uma razia do ponto de vista do que é a função cultural dos média, o seu papel essencial na construção de uma democracia, a ajudar a construir conhecimento público partilhado por todos e depois, enfim, as pessoas fazem as interpretações que entenderem, mas uma base fundamental de uma comunicação que respeita
que se respeitam uns aos outros e que respeita, acima de tudo, os factos, que é uma base essencial para que possa haver uma base em comum de toda uma comunidade. Portanto, há todo digamos que, uma construção cultural que foi sendo edificada a partir do século XVIII, do século XIX, e que Donald Trump parece mais do que vir disponível para abrir um livro, pelo menos este outro livro no qual nós sempre vivemos, uma das suas missões é claramente destruir tudo aquilo que permitiu construir o papel dos média na sociedade, um espaço de comunicação, de diálogo, e as redes sociais, uma função fundamental na sociedade, e a internet, mas que são muito menos plurais do que alguma vez foram, e estudos muito recentes que estão a ser publicados exatamente neste momento têm produzido um conjunto de evidências de que, de facto, os algoritmos estão cada vez mais enviesados, dando prioridade a uns discursos e soterrando outros. Portanto, as pessoas podem continuar livremente até a publicar o que entenderem, mas não significa que consiga ter o alcance e consiga chegar a outros, porque é no circuito, no fluxo da gestão desta informação, que os algoritmos vão dando prioridade, destaque, primazia aos discursos alinhados com Donald Trump e vão soterrando, ligando-os a um caminho de invisibilidade, tudo aquilo que tudo o que possa pôr em causa ou questionar algumas das decisões de Donald Trump e o modo também como atua enquanto presidente dos Estados Unidos. Portanto, são os Estados Unidos que perdem, mas somos todos nós que perdemos também. Este foi Um Pouco Mais de Azul, um podcast albergado pelo Jornal Público e que pode ser ouvido nas várias plataformas. Convidamo-lo a que o faça. É uma produção de Joana Louçã, realização de Miguel Bordal, tem música de Filipe Melo e grafismo de Tiago Tavares, e está aqui para o encontrar.